O dinheiro tem um papel fundamental em nossa sociedade. Isso porque ele tem a capacidade de mediar as necessidades humanas, sejam elas individuais ou coletivas. Mas você já parou para pensar como que surgiu o dinheiro? É sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui no podcast da Sicredi Unistados. E eu estou recebendo aqui para essa conversa o professor da Universidade Federal, o Gustavo Giora. Gustavo, seja bem-vindo para nossa conversa. Oi, tudo bem? E também a gente está recebendo aqui um colecionador de dinheiro, que é gerente da agência do Sicredi em Joaçaba, o Ângelo Silvestrini. Ângelo, bem-vindo para o nosso bate-papo. Olá, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, como a gente falou aí no começo, né, o dinheiro, ele atualmente é um papel fundamental nas necessidades dos seres humanos, né, é uma moeda de troca para a gente conseguir, enfim, os nossos bens, para a sobrevivência também. Mas aí a gente se pergunta, né, como é que surgiu o dinheiro? E antes disso, antes de propriamente a gente ter o dinheiro, como é que a sociedade se organizava? Como é que funcionavam essas trocas? Como é que adquiriam bens? Como que funcionava, professor? Olha, é uma questão bem interessante, porque a gente costuma confundir o dinheiro, que é um conceito, com a moeda, o papel moeda ou moedas em geral. São coisas diferentes. O papel moeda e as moedas são uma forma, ou melhor dizendo, a forma que o dinheiro toma hoje na nossa sociedade, né? Várias outras coisas já foram dinheiro, né? Então, claro, antes tinha essa questão de escambo, que seria um modelo anterior, né? A gente pode conversar um pouco mais depois. Mas o que é importante de ter em mente é que durante a história da humanidade muitas coisas serviram como dinheiro, né? Então, embora há uma controvérsia, por exemplo, quanto a isso, a própria ideia de salário, né, teria vindo do pagamento aos soldados romanos que operavam nas fronteiras do Império Romano. Então, eles recebiam salário, porque o salário cumpria a função do dinheiro. Porque assim, dinheiro sendo um conceito, tá, o que precisa algo para ser dinheiro? Tá? Ele precisa primeiro ser uma reserva de valor, ele precisa ter um valor em si. Tá? Ele precisa ser um meio de troca, ou seja, as pessoas precisam aceitar, tá, para fazer essa intermediação. Tá? Então, não, eu aceito, tu aceita, então isso circula bem. E ele tem que ser uma unidade de conta, ou seja, ele tem que ser fracionável, né, para complementar ou para fechar aquilo que o outro deseja, a quantidade que aquilo que o outro deseja, né? E é por isso que a gente brinca que se o dinheiro não tivesse sido inventado quando foi inventado, ele teria que ter sido inventado logo depois, né? Porque é o dinheiro que permite as transações ou a complexificação das transações, né? Por essa necessidade também de fazer Exato. essas transações. É essencialmente a necessidade que leva à invenção de dinheiro. O dinheiro é uma invenção humana, né? Então, como a gente estava comentando antigamente, antes da invenção do dinheiro, né? A gente tinha um sistema de escambo, né? O escambo é muito limitado, porque o escambo ele depende de você querer aquilo que eu tenho para oferecer, né? De eu dar o mesmo valor que você dá para aquela Senão o coisa. escambo não acontece, né? É interessante pensar que uma das vertentes diz que quem criou o dinheiro foi a agricultura, né? Então, porque o próprio escambo originalmente é por alimentos, tá? Então vamos pensar assim hipoteticamente, você era uma boa pescadora, eu era um bom caçador, de repente você queria comer carne, eu queria comer peixe, a gente teria que transacionar em algum momento, né? Só que, tá, e se eu não quisesse peixe na hora que você quer carne, sabe? Então, ou se daqui a pouco a sua tribo conseguisse carne também. Então, o escambo ele começa a se mostrar muito limitado, né? Porque tem muitas variáveis dentro disso. Uma delas, obviamente, que os homens pré-históricos deveriam ter se dado conta, é o seguinte, bom, mas quanto tempo eu preciso para caçar? Quanto eu preciso para coletar uma fruta? Quanto tempo eu preciso? Será que isso é equivalente ou não é? Será que essa troca, esse escambo é justo? Né? Então, a partir do momento que a gente começa a questionar isso, a gente começa a ter que pensar em alguma forma de intermediar melhor essas relações, né? Porque daqui a pouco o valor do que a gente está escambando não é justo. É E diferente. é Ou dá mais diferente. trabalho para fazer, enfim. Exatamente. Então, e daí disso passa da comida para outros bens, você vai começar a ideia da especialização. O fundamental é que o próprio escambo ele depende de uma questão anterior que é o excedente.
você precisa sair de uma ideia de subsistência. Você só escamba o que te sobra, né? Então a gente precisa, anterior a isso, passar por um processo de especialização. Então, por isso que a gente vai ter caçadores, a gente vai ter coletores, a gente vai ter pessoas que vão ficar responsáveis pelas crianças, né? E isso tudo é muito importante para o desenvolvimento da humanidade, ao ponto que a gente chegou. É claro, depois a gente pode questionar que algumas coisas foi se dado valor maior econômico e outras entraram como obrigações dentro de uma sociedade que acabou se constituindo de formas diferentes, né? Que bacana. E Ângelo, você tem essa vivência, né, como a gente comentou, você é um colecionador aí de cédulas. Conta pra nós como é que começou esse teu interesse? Quando que foi? Que idade que tu tinha? Como é que iniciou esse teu interesse, então, pelo dinheiro como um colecionador? Legal. Acho que como toda a criança ou adolescente da minha época, sempre encontrou na gaveta dos pais ou dos avós alguma cédula, alguma moeda perdida, né? E desde então eu sempre tive muito interesse em descobrir quem eram aquelas personagens que estavam nas cédulas, né? Por que que algumas cédulas tinham valores tão elevados e outras valiam centavos? Teve uma época que o Brasil imprimiu cédulas de centavos, né? E então a história do Brasil, do dinheiro no Brasil, ela é muito rica. Tem muita história por trás de cada cédula. E isso me despertou muita curiosidade. E a partir disso, eu comecei a pesquisar muito, comecei a participar de fóruns, de grupos de colecionadores, e o início se desenvolve tudo através da troca mesmo, né? Então eu não tinha dinheiro para estar adquirindo as cédulas da época, para estar iniciando a minha coleção. Então eu ia trocando com pessoas, como se fosse o álbum da figurinha da Copa, né? Que as Sim. pessoas têm as figurinhas e vão trocando entre si. A minha história com a coleção começou mais ou menos dessa forma. Tu tinha que idade, mais ou menos? Tinha em torno de uns 12 anos de idade, 10 a 12 anos de idade. E aí, vendo então essas cédulas e pesquisando. E como é que tu fazia pra pesquisar? Tudo começou com uma brincadeira mesmo, assim. E aí, com o passar do tempo, eu fui desenvolvendo aquela aptidão por querer mais, por ter mais, né? Então, no Brasil, as células elas começaram a ser emitidas no padrão RES, né? E eu comecei ali em 1986, 87, com essas células que eu tinha mais à minha disposição. E a partir disso eu fui estudando um pouco mais quais eram as células, os padrões monetários que tinham sido lançados anteriormente a isso. E aí eu comecei a buscar pessoas que tinham essas cédulas também, né? Que eram os colecionadores. E o mais engraçado é que eu sempre era o mais jovem dessa turma, né? Normalmente quem colecionava tinha um pouco mais de idade. Que já passou por aquelas moedas, por Que exemplo. eles próprios guardaram Uhum. aquelas moedas, não que eles tinham ganhado dos pais ou dos avós, né? E através deles eu fui adquirindo conhecimento também, né? Então hoje, para vocês terem uma ideia, desde 1942, que finalizou o padrão Reis, até a atual segunda família do réu, eu tenho todas as estampas que saíram, né? Então é uma coleção bem, bem vasta, assim, bem interessante. Qual que é o tamanho, mais ou menos, assim, da tua coleção? Eu não sei mensurar ela em quantidades. Por que que eu não sei? Em algum momento eu adquiri algumas cédulas que elas vinham lacradas ainda do Banco Central. Então eu tenho as centenas lacradas que vêm sem cédulas, na sequência, impressas ainda com o lacre do Banco Central. Eu também tenho algumas, a gente chama de tijolão aqui no mundo numismático, né? Numismático é a arte de quem coleciona também, né? É um nome diferente, estranho para nós aí, né? Mas eu tenho, a gente chama de tijolão de 500 cédulas com o lacre do Banco Central, lançadas em 1964, por exemplo. Então essas células nunca ninguém pôs a mão nela. Então ela está dentro hoje do plástico e do lacre que saiu lá da Casa da Moeda da época. E pra conseguir isso, por exemplo, essas lacradas aí, como é que tu fez pra conseguir? Essas eu adquiri mais recentemente, e aí o mundo da internet facilita muito, Ah, né? Então, pesquisando. pesquisando. Então, nós temos os grupos hoje dentro de redes sociais, que só participam, o assunto é único e exclusivamente para quem coleciona, e também os grupos de WhatsApp, né? Então, tem sempre pessoas trocando, comprando e vendendo. E aí, conforme a tua necessidade, você vai adquirindo e também você vai aperfeiçoando a tua coleção, né? Uma coisa que conta muito no nosso meio é a qualidade da cédula que tu adquiriu. Então a gente chama de FE, que é flor de estampa, aquela cédula que nunca circulou, né? Então É mais pouquíssimas pessoas, valiosa? muito mais valiosa por causa da qualidade dela. Então é aquele papel que ele tem até o cheiro da tinta ainda. Ele tem é um papel firme, né? Ele não pode ter um furinho de um grampo, por exemplo. Ele não pode, essa cédula nunca pode ter sido dobrada. Ela não pode ter um canto amassado. Tudo isso daí conta para nós colecionadores, né? Então às vezes a gente tem uma cédula que a gente classifica lá como MBC, que é muito bem conservada.
mas está na hora de eu adquirir uma flor de estampa, né? Então tu vende essa tua MBC e compra uma FE. E aí fica fazendo essas trocas entre os próprios E colecionadores. a coleção nunca termina, nunca para. E nunca para a vontade também, acho que de ter mais cédulas, né, porque tu teve uma e de repente surge uma nova aí que nem, por exemplo, das Olimpíadas, né, que são umas moedas comemorativas. Então aí de repente vem uma comemorativa, aí de repente tu encontra uma passada É. e Um, vai f- alimentando. um fato curioso, que quando eu completei a coleção de 42 até 2020 e vinte e tantos, eu falei, tá, e aí, acabou a brincadeira agora? Qual é a graça? E aí eu fui buscar como aperfeiçoar isso. E aí eu fui pesquisar sobre as chancelas ou as assinaturas. Tá, quem assinou essa cédula aqui? E aí abriu um universo gigantesco, que agora eu não sei se eu chego ao fim dele. Porque várias pessoas, vários presidentes, diretores da Caixa de Amortização, ministros das Da fazendas, fazenda. que assinavam essas cédulas. E alguns deles, eles ficavam poucos meses no cargo. Então, quanto menor a tiragem, um exemplo que o ministro da Fazenda assinou, mais difícil vai ser eu ter essa assinatura, essa cédula chancelada por ele. Então, mais valor agregado ela vai ter. Eles assinam na cédula, tem essa assinatura. Atualmente não, né? Atualmente sai Tinha no na caso. impressão Né? normal, né? Na fabricação delas. Mas antigamente, aí até o professor pode me ajudar, o funcionário do Tesouro Nacional, ele assinava cédula por cédula. Então, cada funcionário, uma das formas de segurança daquela época lá, um dos dispositivos de segurança da cédula, era a assinatura do funcionário. Então, hoje nós temos muitas cédulas antigas onde tem uma assinatura bem no meio dela, atravessada, uma assinatura muito grande no meio da cédula. É bem curioso também. Para comprovar a veracidade da cédula, a E validade. isso é uma coisa que é antiquíssima, né? Muito. A preocupação com a validade, né? Então, se a gente for pensar a questão do dinheiro, né, como a gente vinha conversando, claro que há sempre contestações, mas mais ou menos 4.000 anos atrás, tá, é quando a gente tem a primeira coisa parecida com isso, tá? É quando os babilônios eles começam a armazenar comida, né, em silos do Estado, né? E aí quando você armazenava, eles te davam um tablete de argila, né, com um selo do monarca ou alguma coisa Dizendo assim, que né? aquilo era aquele valor era teu. Exatamente. E você pegava aquele tablete de argila e trocava por outros serviços ou por outros produtos. E aí, no final, quem queria ia lá e descontava o tablete de argila em alimentos, né? Então, essa é a coisa mais antiga que tem. É interessante que também aí começa uma ideia que depois vai ser abarcada pelos bancos, que é o seguinte: você está precisando de tabletes de argila? Tá bom, eu te dou 10 tabletes hoje e mês que vem você me dá 12. É a ideia de cobrar juros E por aí começou emprestar. o crédito. Começou o crédito, né? Então, e aí nós estamos falando de 4.000 anos atrás, né? Já a cunhagem de moedas, né? Papel é uma coisa muito mais moderna, né? Já a moeda, os registros que a gente tem são de 700 anos antes de Cristo, né? Ali mais ou menos na região que é a Turquia, uma cidade-estado, né? Então eles começam a pegar metais preciosos e começam a transformar no formato de moedas, e aí vai um selo, uma estampa, né, do monarca ou da cidade-estado para dar a ideia de veracidade, que aquilo vale, e pode confiar que ali tem a quantidade de ouro, a quantidade de prata, e depois a gente vai misturando ligas metálicas, né, para chegar ao bronze. Então a gente mistura ali cobre com estanho para ter moedas de bronze, e assim vai indo. Mas a preocupação que alguém diga que aquilo vale o que vale, isso tem 4.000 anos, né? Que é o medo de falsificação, é o medo de que as coisas não correspondam, né? Sabe que eu vi alguns estudiosos, enfim, professores falando, fazendo um comparativo, que o dinheiro tem relação com a fé, porque a gente acredita que aquele pedaço de papel tem aquele valor e de fato a sociedade inteira acredita naquele valor. Então que é muito um ato de fé, de tu acreditar que essa é a verdadeira e existe uma que não é a verdadeira, que é a falsa. Eu achei muito bacana esse comparativo que eles fizeram, porque de fato a gente tem papel, né, claro, carimbado, assinado, enfim, né, de acordo com a evolução, e a gente confia que aquilo vale R$ 10, que aquilo vale É, R$ 50.
Tu sabe, Nath, que desculpa, professor, Não, que tem um fato muito curioso. O Brasil hoje é um dos países que tem os melhores dispositivos de segurança em cédulas uhum. emitidas, né? Mas tem uma cédula que ela é muito curiosa, que ela é da Rússia. O dispositivo de segurança, para você saber se ela é verdadeira ou não, tem que baixar o aplicativo do Banco Central lá do país. E quando você mira aquele aplicativo para a cédula, ela se torna holográfica. Então eu tenho uma, por exemplo, que a estampa dela é uma muralha com um farol. A partir do momento que eu coloco o aplicativo nela, aquela muralha ela sobe, o farol sobe junto, ele se acende, né? E ficam algumas aves voando na tela do celular. E que uma cédula falsa não consegue reproduzir com aquela mesma qualidade essa holografia. E isso já alinhando a tecnologia, né, Isso é bem inclusive mais recente já. uhum, que bacana. E professora, as guerras elas também tiveram um impacto muito significativo, né, em toda essa evolução aí do dinheiro, das moedas, nessa forma de troca também. Sim, e acho que isso casa muito com a questão que você estava colocando, que é a ideia que a gente chama tecnicamente de moeda fiduciária, né? Fidúcia do italiano, a crença, acreditar, ser confiável, né? É, porque a gente vai ter tempos antigos, como a gente estava comentando, as moedas representavam ouro, representavam ligas, né? A gente tem uma experiência bem interessante que tem registro histórico, né? Em Atenas começa a ficar sem moeda. Eles cunham moedas e eles começam a perceber que estão ficando sem moedas, né? E eles estão ficando sem moedas por quê? Porque eles estão comerciando com estrangeiros. Os estrangeiros estão levando as moedas embora numa velocidade mais rápida do que eles conseguem repor moeda, né? Então a atividade econômica começa a diminuir porque eles não têm, as pessoas não têm moeda para negociar. Então o Solon, que era o soberano da época, ele assim, ó, vamos falsificar as nossas moedas. O próprio Estado resolve falsificar as próprias moedas. Vamos botar umas ligas de uns metais mais baratos e vamos rodar. E funciona, né? Porque as pessoas estão acreditando de que a É moeda moeda, de aquela fato. moeda tá valendo, né? Então, nós vamos ter principalmente ali, antes da Primeira Guerra, a gente vai ter, a Primeira Guerra Mundial, a gente vai ter o padrão ouro ou ouro-libra, né? A ideia de que o dinheiro que está sendo emitido, ele é conversível em ouro. Então, você tem o país, em tese, ele poderia produzir papel, moedas, de acordo com a quantidade de ouro que ele tinha nas suas reservas internacionais, né? Então, nós temos tanto ouro, a gente tem uma fração disso. Então, por quê? Porque isso permite uma comparação das moedas entre os países. Então, o Brasil produz 5 vezes mais moeda do que ele tem ouro. Então, a relação com os Estados Unidos, que produziria uma vez, é de 1 para 5. Então, o câmbio internacional também tá estabelecido. Você não precisa se preocupar com isso, né? Depois da Primeira Guerra, a gente começa a ter um período de contestação sobre quem vai ser o padrão, a Inglaterra perde poder, e aí depois da Segunda Guerra entra o padrão ouro americano, né, o ouro dólar, né, então aí que o dólar começa a ter a importância que ele tem, substitui a libra esterlina inglesa, né, para fazer esse papel. Só que também em longo prazo, com economias que vão transacionando de forma internacional, você começa a ter muitos problemas, ao ponto de que você começa a ter muito mais dólar do que você vai conseguir converter em ouro se as pessoas quiserem, olha, tá aqui meus dólares, me dá o ouro, né? É interessante, a gente brinca, né, que se você pegar aquele tio avô que tem aquela nota de $1 da sorte que eles guardam na Na carteira, carteira, se sim. você pegar $1 lá produzido antes de 1971, vai ter escrito lá num cantinho junto com a assinatura do cara do Tesouro Americano que aquilo é conversível em ouro, Ai, que né? bacana. Em 71, os americanos eles abandonam esse padrão, né? E aí entra a ideia da moeda fiduciária. Ou seja, não tem lastro. O nosso dinheiro não tem lastro. Você não pode mais converter em nada. Você não converte mais em dólar, em prata. Não. O dinheiro ele é meramente um meio de troca que a gente acredita, né? É interessante, a gente brinca em sala de aula, a gente diz: você sabe qual é a diferença da nota de 100 para de 50? É a cor que está pintada, né? Porque ela sequer representa um custo real. Como a gente produz, quando a Casa da Moeda, é a Casa da Moeda que é a responsável pela produção do dinheiro, né? Quando eles vão imprimir dinheiro, eles não estão falando de milhões de cédulas, né? Então, o custo de uma nota de R$ 50, tá, não chega a 40 centavos.
Então você vê que o papel não representa o valor que está ali dentro, tá? E a de 100 não vale o dobro para produzir, ela custa alguns centavos a mais para produzir. Pegar a nossa nota de maior valor, que é de R$ 200, ela não custa nem 40 e poucos reais para ser produzida. Centavos. Centavos, exatamente, desculpa, não custa centavos. O que é inverso no caso da moeda. Uma moeda de 5 centavos custa quase 20 centavos para ser produzida, Perfeito. Sério? Ela né? só começa a se pagar, complementando aqui, a partir da moeda de 50 centavos. Então, a moeda de 50 centavos, ela custa em torno de 25 a 30 centavos para ser produzida. A moeda de R$ 1, ela custa em torno de 30 centavos a 35. Isso que reduziu um pouco agora o custo da produção, porque o Brasil não está mais produzindo 100% nacional as moedas. Uhum. Então, ela está trazendo moedas de fora também, a produção de fora. Mas a moeda de 25 centavos, por exemplo, o valor de face dela é menor do que o custo para ser produzida. Então, nós tomamos prejuízo, entre aspas, para produzir moedas de 5 centavos, 10 e 25. Isso por conta do material. Exato, do custo Isso de aí. produção. O custo de produção, que envolve toda a produção, além do material. É Que interessante, esses interessante. dias vocês devem ter ouvido as notícias, volta e meia a Casa da Moeda fica sem papel, né? Não consegue produzir passaporte, daí para a produção de passaportes. Mas teve uma época que a gente ficou sem papel para produzir dinheiro, né? E a gente mandou produzir notas de R$ 2 na Holanda. A gente contratou a Casa da Moeda Perfeito. Holanda e mandou produzir moedas de R$ 2, porque a gente não tinha papel para produzir moeda de R$ 2. Né? Então, são coisas interessantes. E como você colocou, a moeda hoje, ela é fiduciária, a gente acredita que ela vale, é uma questão de fé. E é por isso que tem a importância dos bancos centrais e dos governos de garantir que esse dinheiro continua valendo, tá? E aí entra a questão inflacionária, depois o Ângelo pode comentar que a razão fundamental da gente ter tido 9 moedas é porque as pessoas perderam a confiança nas moedas antigas. Geralmente por uma questão inflacionária. Então o governo precisa falar, não, então vamos pensar uma coisa diferente, para ver se as pessoas acreditam numa coisa diferente. Se acreditam de novo e volta a Se valer de acreditam novo. de novo, volta a valer de novo. E já que a gente entrou nesse assunto, então, né, acho que a gente podia comentar um pouco sobre isso. Então, o Brasil teve 9 moedas ao longo da sua história. Como é que foi esse início? Como é que entrou, então, essas moedas, esse dinheiro no Brasil e passou a se popularizar? A primeira cédula impressa no Brasil, do padrão Reis, ela é de 1833, né? E de lá para cá, então, como tu falou, foram 9 padrões monetários. E o que está mais duradouro até agora é o Plano Real, né? Que foi instaurado lá em junho de 94. Completou 30 anos recentemente, 30 inclusive. anos, né? Mas os outros padrões, muitas vezes, duravam pouco tempo, pouquíssimo tempo, né? E uma curiosidade em cima da inflação que nós estávamos falando, como a moeda trocava muito rápido, às vezes o Brasil não tinha tempo hábil de reimprimir novas cédulas. E aí, como a inflação corroía o poder de compra, o que acontecia? Era mais rápido, às vezes, pegar as moedas, as cédulas que já estavam em circulação, carimbar elas, cortando 3 zeros, né, e deixá-las rodando até que a Casa da Moeda da época ela se organizasse, pudesse fazer o novo layout, imprimir e botar a circular. Lembrando que naquela época a logística era muito diferente do que nós temos uma logística atual hoje, né? Então eles preferiam carimbar as próprias células que já estavam em circulação, cortando os seus zeros para adequar dentro do período daquela inflação atual, né? E aí, posteriormente, a gente conseguia fazer a distribuição a nível Brasil das novas cédulas. E aí ela mudava de valor com esse corte? Ela Uhum. mudava de valor. Por exemplo, assim, uma célula de 10 mil cruzeiros, a partir de que nós carimbássemos ela iria valer 10 cruzados. Então, de 10 mil, ela passou para 10. E como é que as pessoas, como é que eu posso dizer? Como é que elas entendiam isso? Como é que elas calculavam isso para fazer as trocas? Ou, por exemplo, um salário que tu ganhava tanto de cruzeiro, agora tu vai ganhar em cruzado. Como é que elas se atentavam a isso? Naquela época tinha muita questão assim do poder de compra, né? As mercadorias mudavam os valores do dia para a noite. Então nós tínhamos a divulgação a partir do Banco Central, dessa alteração da moeda, e as instituições financeiras começavam a trabalhar já para fazer o recolhimento dessas cédulas antigas e a reposição dessas cédulas novas. Fazendo uma linha do tempo, então, qual que foi a primeira moeda no Brasil? A primeira cédula no Brasil, ela foi de 1833.
Nós temos que ter alguns cuidados, porque quando a gente busca em algumas fontes, divergem datas, né? Divergem, aham. Principalmente Então, as primeiras, né? principalmente as primeiras, né? Então eu tenho aqui dentro do meu histórico que foi do padrão réis, a célula de 1.000 réis, de 1833. E aí depois, então, ela mudou para Após o padrão réis, que ele finalizou então em 1942, entrou o padrão cruzeiro em novembro de 42, que foi até 1967. Né? Depois, nesse meio tempo ali, nós tivemos os cruzeiros novos, voltamos para o cruzeiro, fomos para o cruzado, fomos para os cruzados Cruzados novos, novos, cruzeiro novamente, cruzeiro real real, e aí posteriormente o plano real. o plano real. E é interessante quando eu falo plano real, porque entre o Cruzeiro Real e o Real você tem a URV, Justo, que foi a verdade. transição. que não tem moeda, você nunca imprimiu, que é a transição. E percebe como isso é uma loucura. As pessoas, você ia no supermercado e os preços estavam em URVs. E não existia nota de URV. Né? E as pessoas faziam uma conversão. Né? Todo mundo conhecia lá o 2,75 e tal, que era a conversão que tinha que fazer, e você fazia. Né? Só que eu acho que o Plano Real, dos grandes sucessos do plano ter funcionado, claro, são várias medidas, né? Uma delas é a contenção de despesas do governo, tá? Para combater a inflação, mas é as pessoas terem encampado a ideia. Né? E é interessante porque é o único plano desses planos dos anos 80, ali, 90, onde tudo é explicado antes. Né? O governo diz, ó, vai ser várias fases, a primeira fase vai ser assim, a segunda fase vai acontecer isso, a terceira fase vai acontecer aquilo. Porque o que a gente estava acostumado até então? Vinha o ministro, né, da Fazenda depois do Jornal Nacional, lá, que todo mundo ficava assistindo antes da novela, que era o pico de audiência, e dizia, ó, a partir de amanhã vai mudar a nossa moeda, tem um congelamento de preço, ninguém mais pode subir preço, então vinha congelamento de preço do nada, e as pessoas no outro dia estavam com outra moeda, estavam com os preços congelados. A gente tem o plano Collor, que as pessoas acordaram com seus ativos nos bancos impossibilitados de mexer, tá todo mundo trancado. Não, o dinheiro tá lá, não peguei, mas vocês não podem mais mexer. Quem não tem medo do plano Collor, da poupança Exatamente. congelada? Não, até hoje, você conversa com os mais antigos, as pessoas acham que o governo confiscou o dinheiro deles e não devolveu nunca mais. Que não é verdade, o governo, depois de 18 meses, devolveu todo o dinheiro. Claro, há uma discussão se devolveu bem corrigido, mal corrigido, mas o dinheiro. Só que o trauma que ficou o Collor pegou o dinheiro da poupança. Sabe? Isso é muito forte nos mais antigos. Que até hoje tem alguns que têm esse receio, inclusive, né, de ter dinheiro guardado por conta desse acontecimento. Sim, é por isso que você sempre vai ter as pessoas investindo em imóveis, investindo em outras coisas. Imóvel porque é a coisa mais você enxerga, entendeu? Então os mais antigos têm essa. A gente brinca o tio que gosta de comprar terreno. Tá, mas você pode fazer aplicações no banco e tal. Não, o banco tem um limite do que eu vou botar lá porque eu não sei o que vai acontecer. Porque a gente tem muitos traumas. A gente tem muitos traumas. Então você também não tem a garantia de que isso não vá voltar a acontecer. Claro que hoje é muito mais difícil, o sistema é muito mais forte, o sistema bancário brasileiro é muito forte. Tá? Então a chance disso acontecer é muito pequena. Agora, não está proibido, né? Se a gente pensar, por exemplo, que a relação entre dinheiro no sistema e papel impresso, ela não é perfeita, tá? Se as pessoas todas corressem nos bancos ou em qualquer banco, tá? Não, todos os correntistas nós vamos sacar o dinheiro. O banco não tem esse dinheiro, porque não existe no sistema. Tá? A última relação que a gente pegou é 1:9, ou seja, para cada R$ 9 que existem no sistema financeiro, 1 existe em papel moeda. Tá? O resto é número. Que esse é o interessante. Nossos avós, alguns dos nossos pais recebiam um salário na mão. Tá aqui o dinheiro, né? Tá aqui, trabalhou, ótimo. Nós estamos acostumados a ver o nosso dinheiro numa tela de um aplicativo. Números, São Sim. números. A gente brinca que hoje, se precisar de um dinheiro físico, quase ninguém tem, né? Porque a gente recebe os números, paga as coisas só com os números também, e vira o teu mês, enfim, até que você receba números de novo. Exatamente. Isso não quer dizer que vai acabar em algum momento o papel, porque as pessoas ainda Utilizam ainda. utilizam muito e tal, mas a gente tem uma migração muito forte para
para a questão do dinheiro digital, do dinheiro escriturário, dos números de um lado para o outro, né? As pessoas dizem, não, mas é porque a gente ainda não é muito avançado, não sei. Não é, por exemplo, um país onde se usa dinheiro de forma corrente, em índice muito maior do que o nosso, é a Alemanha. E ninguém vai dizer que a Alemanha é um país atrasado, tá? Porque é uma questão cultural, né? Então, os alemães, 40% das transações, aproximadamente, ainda são em papel moeda, né? Porque ele se sente mais tranquilo. Na verdade, é uma questão de achar que o governo não está controlando tanto ele. Entendeu? Então, eles têm essa prática, né? Aqui já é Pix, bom, se tu pensar o que é a transferência por Pix, que a gente chegou em anos atrás, isso era inimaginável, né? E evoluiu rápido, né, porque desde que o Pix surgiu até o quanto ele é utilizado hoje em dia, a gente não se imagina sem isso, inclusive, né. Eu já me peguei pensando: "Meu Deus, como é que eu pagava antes de existir o Pix?", porque parece que a gente nasceu com isso, de tão habitual que está nos nossos dias a dias, né. E faz parte, como você disse, da cultura também, né, de cada país, enfim, de cada região, até de cada família, né. Eu conheço gente que só lida com cédula e tudo bem, e só anda com cédula na carteira, inclusive. E a gente que é mais dessa geração do Pix até comenta: "Nossa, mas tem dinheiro na carteira? Como assim?". Essa nova geração não tem mais nem o cartão na carteira, né? Uhum, Ele tá com o celular ou com o próprio relógio para fazer os pagamentos. exato. E Ângelo, como colecionador, eu acredito que vocês têm diversas curiosidades relacionadas às moedas, enfim, ao papel em si. O que mais que tu teria para destacar da tua coleção aí para nós? Lá em 2012, o Brasil lançou as moedas das Olimpíadas, numa tiragem comemorativa, né? Então foram lançadas 17 moedas de R$ 1 para comemorar as Olimpíadas. É muito interessante porque as pessoas guardavam aquelas moedas, né? Então o Brasil ele teve uma questão financeira que ele emitia a moeda, mas ela não circulava. Uhum. Diferente de uma moeda de R$ 1 tradicional, que as pessoas pegavam e já botavam na sequência lá em circulação, né? E aquelas elas acabavam guardando. E até hoje, nós temos muitas moedas lançadas lá naquela época, mais de 10 anos atrás, que estão fora de circulação porque as pessoas acham ela bonita e acabam guardando ela nos cofrinhos ou em casa para guardar, né? E muitas pessoas acham que aquelas moedas são valiosas, que ela tem um valor agregado. Não, ela não tem um valor agregado diferente do nosso padrão R$ 1 que circula hoje em dia no comércio naturalmente. Tem uma delas, porém, que é a moeda da bandeira olímpica, né? Ela teve uma cunhagem muito mais baixa do que as demais 16 moedas, e isso ela torna ela mais difícil de tu encontrar. Logo, ela tem um valor um pouco mais agregado. Então, é uma das poucas moedas do padrão real que ela tem um valor mais agregado. Em 1998 foi também lançada uma moeda comemorativa que é dos direitos humanos, né? Então ela tem um layout normal do que nós temos hoje em dia, que está em circulação, porém atrás ela tem uma figura diferente do que finge que a gente está acostumado a ver. Essa talvez seja a moeda de real mais valiosa que está em circulação, porém ela é extremamente rara de nós encontrarmos. Foram cunhadas apenas 600 mil moedas dessas. Então, assim, e muitas pessoas que pegaram ela na mão circularam sem saber, era apenas uma moeda diferente e acabou passando adiante, sem saber Sem que ela nem tinha prestar atenção, talvez, também, né? isso mesmo. E algumas moedas, ela só vai ter valor para quem é colecionador mesmo. No dia a dia, passa batido muita coisa que às vezes a gente não sabe. Um exemplo, a gente tem a chamada batida dupla numa moeda. É quando tu olha para ela e tu vê que ela tá a imagem um pouco tremida. Quer dizer o quê? Que no momento da cunhagem foi batida 2 vezes aquela moeda, né? Então ela circula no nosso mercado hoje com R$ 1 de face normal. Porém, para nós colecionadores, ela tem um valor diferente, porque é um erro, né, de produção. Também a gente vê muito a data vazada, que a gente chama. Toda moeda ela tem a sua data lá, o seu ano de fabricação dela. Em alguns momentos, por um erro de fabricação, essa data ela acaba passando para o lado contrário. Então a gente chama de data vazada. É um erro de produção. Para nós colecionadores tem valor. É uma relíquia. Pro mercado não tem valor nenhum. A gente nem sabe, a gente tá, bom, errou aqui, vou passar adiante essa moeda feia, né? E para nós não. Eh, Tem uma que ela é bem curiosa também, eu tenho ela na minha coleção, é uma moeda de 25 centavos, que ela é o disco liso. Por algum motivo, aquela moeda na hora de ser produzida não teve a batida. Então ela não cunhou os 25 centavos dela. Então eu tenho o disco de uma moeda de 25 centavos, que eu sei que é de 25 porque eu vi ela dentro do pacotinho lá, mas ela não tem cunho nenhum. Ela tá É o disco liso, lisinho. A Casa da Moeda, ela também emite moedas de não circulação comemorativas também.
E aí sim, é uma moeda de R$ 5, mas que custa R$ 400, na verdade. Teve agora do Plano Real, né, não foi? A de comemoração aos 30 anos do Plano Real, Teve, acho que saiu foi a moeda última que comemorativa. isso, é bem lembrado, professor. Realmente o Brasil ele gosta de fazer moedas comemorativas, né? E essas que o professor Gustavo cita agora são moedas que elas não são de circulação, porém o Banco Central emite numa tiragem muito baixa para marcar algum momento histórico do Brasil, né? Então, como estamos aqui hoje no Sicredi, existe a moeda de prata, que o valor de face dela é de R$ 5, comemorativa ao cooperativismo de crédito no Brasil. Porém, essa moeda ela não circula, né? Para tu adquirir uma moeda dessas, você tem que comprar ela direto do Banco Central ou também através de colecionadores que têm ela, que compra mais do que uma ou acaba comprando para revender, né? Então hoje essas moedas, assim, dependendo da tiragem dela, 350, 400 ou até mais de R$ 1.000 a gente tá falando de algumas moedas de prata. Se não me falha a memória, eu vi do Banco Central que saiu essa comemorativa ao Plano Real. E eles anunciaram então essa tiragem. E aí, sei lá, pouquíssimos dias depois, eles anunciaram uma tiragem extra, porque a procura foi muito grande. E aí eu tinha visto no Instagram isso, e eu fui ler os comentários. As pessoas, meu Deus, eu tentei, não consegui, eu preciso, eu quero, eu tô tentando. Então eu achei muito engraçado isso, porque foi uma tiragem que eles tiveram que fazer 2 vezes e as pessoas ainda estavam indo atrás para ter essa moeda. Uma curiosidade que eu tenho também na minha coleção é quando eu quero uma moeda que é lançamento do Banco Central e eu sei que eu vou ter dificuldade dela de encontrar ela no mercado posterior, ou o custo dela vai inflacionar na mão dos colecionadores, em 2 momentos eu já fui para Curitiba, direto no Banco Central, no dia do lançamento da moeda, para adquirir em mãos essa moeda, Hum. né. Então é uma forma de, às vezes, da gente conseguir ela sem entrar numa fila de espera ou com o valor de lançamento. E como que faz para adquirir? Tu vai É como se tu fosse, sei lá, numa loja e falasse: "Quero essa moeda", ou tem que se inscrever, tem que Tu tem que como é fazer que um ca funciona? tu tem que fazer um cadastro junto ao Banco Central, né, para você entrar no prédio, inclusive é bem rigoroso, comprovar que tu é colecionador, né. Não existe um documento hoje, eu não faço parte da Associação Brasileira de Numismática, mas eu consigo comprovar que eu tenho a minha coleção, né. Então eu tenho acesso a eles lá, e aí sim, eu consigo adquirir, eu compro ela, na época eu paguei R$ 380 daquela moeda que eu queria, né, e tu sai dela com ela lá com um certificado, inclusive da qualidade da prata, que ela é emitida com todas as informações, as características dela, circunferência, peso, quando que ela foi emitida, qual é a tiragem, existe um certificado para essas moedas. Que bacana. E inclusive, eu sei que isso é uma curiosidade de muitas pessoas que eu não sei se vocês, enfim, sabem em relação a isso, as nossas cédulas, a gente possui desenhos, possui os caracteres, enfim. Qual que é o significado de cada desenho? É uma homenagem? É a própria moeda em si? Os significados desses símbolos que a gente tem nas cédulas e nas moedas? No caso do Plano Real, né, a gente fez essa opção pelos animais, da fauna brasileira, né. Então, só que nem sempre foi assim, né. É muito comum, na verdade, acho que boa parte dos países sempre operou com figuras históricas, né. Então, tu vai na Argentina, vai no Uruguai, nós também sempre tivemos Barão do Rio Branco, Cecília Cecília Meirelles. Meirelles é uma famosa também, então, e me parece que é muito mais uma questão de opção, e é uma opção política, né, tipo: "Ah, o que que nós vamos fazer?" Quando eu digo política não é, Partido partido ABC. ABC, é uma questão que não tem uma técnica necessária, você pode É uma é uma homenagem. homenagem, nós vamos homenagear figuras históricas, nós vamos homenagear figuras da literatura, nós vamos homenagear a fauna brasileira, então não é uma opção de série, né, elas geralmente vêm em série. Falando em homenagem, alguns de vocês que estão ouvindo aqui vão lembrar que era uma célula de R$ 10 de polímero, que a gente chamava uma célula de Sim. plástico, né. Ela foi muito marcante aquela cédula lá, Do e Pedro ela Álvares Cabral era, do né? Pedro Álvares Cabral, isso aí. Inclusive para nós colecionadores, ela tem o Pedro Álvares Cabral na cédula impresso e tem uma outra que ela é idêntica, perfeita, porém ela foi abreviada, Pedro A. Cabral. Então para nós ela tem essa distinção também apenas E pela circularam, abreviação. essas 2 circularam. As 2 circularam, né. Mas a maioria das pessoas não tem esse, não faz essa observação apenas na abreviação do sobrenome, né. E o mais legal dessa cédula aqui é que as pessoas pegavam ela na mão, será que se amassar ela volta? E todo mundo acabava amassando essa cédula, né. Isso acabou reduzindo o tempo de vida útil dessa cédula no Brasil. E aí foi um teste que o Banco Central fez na época,
porque ele falava que essa célula ia ter uma durabilidade muito maior. Então, ela ia ter um custo maior de produção, em consequência, ela ia circular por muito mais tempo. E aí existem duas teorias para a retirada de circulação, né? A oficial do Banco Central, que é, como era uma célula comemorativa, parou de ser produzida, né? Então, fechou aquele ciclo ali. E a outra que nós temos no dia a dia é que ela deixou de ser eficiente em termos de segurança, porque ela começou a ficar ultrapassada, né? Em termos de segurança para falsificação, e também a durabilidade dela não era como a gente imaginava que iria ser. Tá todo mundo pegando e amassando o raio do papel. Porque as pessoas amassavam para que ela voltasse ao Voltasse, normal. Isso aí. ela voltava. Ela E voltava. Alguns países, principalmente mais nos extremos, que tem um clima muito mais úmido do que o nosso, eles emitem apenas células em polímero, né? Porque ela tem uma durabilidade em relação à umidade, sim, muito maior do que a célula de papel, né? Então eu tenho vários países hoje que a célula ela é emitida única e exclusivamente naquele material. e as pessoas levam a sério, não ficam brincando Lá eles com levam a as Não, sério. levam a com as sério. É porque cédulas. todas são assim, daí não tem graça de Daí não fazer tem com graça, no todas, Brasil era entendeu? única e exclusiva, né? Porque isso é uma questão interessante. Assim, o pessoal que vai pra praia tenta receber o troco em dinheiro na praia pra tu ver como é que tá o papel. Verdade. É diferente por causa da umidade, né? Então o dinheiro dura menos. É importante lembrar também que a gente recolhe muitas notas e incinera elas. A gente basicamente queima dinheiro também, né? Então o dinheiro não dura para sempre aqui. É até interessante pensar, a gente teve anos atrás aquele grande assalto ao Banco Central, que o pessoal fez um turno, até virou filme e tal. É O série dinheiro, também. tem uma série, o dinheiro que estava lá armazenado era dinheiro para ser incinerado, né? E o pessoal conseguiu roubar alguns milhões. E é engraçado que antigamente, esse dinheiro queimado, hoje o Banco Central recolhe através das instituições financeiras, nós recolhemos as cédulas, né? E isso aí vai para o Banco Central incinerar. É somente eles que podem Exato. queimar dinheiro, né? Mas antigamente não era assim. Como o padrão monetário mudava com uma certa frequência, o que que acabava acontecendo? O custo dessa logística era muito caro para tu mandar o dinheiro novo para circular e recolher o dinheiro velho para incinerar. Então, a partir do momento que falava, a partir da manhã, tal padrão monetário não circula mais, ele perdia o seu valor. O que que acabava acontecendo? Os próprios gerentes de banco, das instituições financeiras, levavam para casa, jogavam na churrasqueira e tacavam fogo E dava um naquele jeito dinheiro. já. E dava um jeito, porque o Banco Central não recolhia mais aquele dinheiro, porque ele já parou de circular. Que interessante. E Ângelo, tu trouxe também algumas outras curiosidades para nós, como por exemplo a questão do asterisco, é isso? Isso. No passado também, falando aí na década de 60, 70, essa logística de nós mandarmos imprimir o dinheiro e até ele chegar nas extremidades, na ponta para o consumidor, tinha um custo muito elevado e uma demora muito grande. E as cédulas, elas acabavam se desgastando muito rápido. E algumas dessas células, não são todas, né? Então também tem um valor agregado para nós colecionadores. Eles reemitiam elas. Em vez de seguir a sequência numérica que cada cédula tem, eles reemitiam um certo lote com essas cédulas lá com o mesmo número e botavam um asterisco em cima dela, para marcar que aquela cédula, aquela numeração específica já tinha circulado, já saiu de circulação e ela só foi reemitida. Que bacana. É um conteúdo muito rico, né? Eu acredito que se a gente ficar conversando aqui, a gente passa o dia falando e ainda assim tem mais curiosidades, tem mais história para se contar. É uma evolução muito bacana, né? Até como a gente vinha comentando, o dinheiro foi evoluindo, trazendo para o Brasil, então aí se passaram várias moedas, né? E hoje a gente já vem uma época onde a gente lida muito mais com o digital, vem vindo moedas digitais, inclusive, né? Para complementar a economia do Brasil. E é uma evolução também natural aí do dinheiro que vem vindo com a tecnologia, até como o Ângelo citou aí, essa questão de tu colocar o aplicativo, é na Rússia, né, que tu Na falou, Rússia. de colocar o aplicativo, então as tecnologias elas também vêm se confundindo e vêm se aliando também, né, com essa evolução do dinheiro. É. E, bom, é só pensar aí, a gente tem hoje moedas como o Bitcoin, o Ethereum e outras moedas que esse sim não tem lastro em nada e ninguém garante nada, né? E aí, claro, isso dá margem para N fraudes que a gente vê aí toda hora no noticiário. Então, às vezes o cara tem uma corretora, você tá botando dinheiro numa corretora, essa corretora tá fazendo o que quer com o dinheiro, porque não tem regulamentação, não tem nada que garanta que o teu dinheiro vai estar lá um dia, Esse sim é né? na fé, né, professor? Esse é mais do que na Mais fé, ainda na fé. esse vai além da fé, né? Por outro lado, é interessante porque o Brasil tem um projeto de uma moeda digital como Bitcoin, mas é claro, daí é do governo brasileiro, né?
Tá um pouquinho atrasado o projeto, mas acho que ano que vem eles devem colocar, e a Casa da Moeda deve colocar. É claro também, não é a ideia de que porque quando a gente fala dessas moedas digitais, Bitcoin, é claro, para os mais antigos não são para falar perto deles, porque, bom, para eles já é difícil acreditar na moeda normal, você imagina nessas coisas, tá? Só que na verdade você está adquirindo algo, né? Tá longe de ser uma ideia de pirâmide, mas você está adquirindo algo na esperança de que alguém pague mais por aquilo em algum momento, né? Então realmente é na fé de que alguém vai pagar mais do que você pagou, né? E tem funcionado, é importante que se diga, né? Eu me lembro quando lançaram a ideia do Bitcoin e tal, meu irmão, ele opera com essas questões aí de informática e esses sistemas de regulação, e ele me disse: "Ó, estão lançando e tal", isso foi vários anos atrás, assim, "estão lançando e tal, esse negócio de Bitcoin, moeda digital e coisa, custa 1 euro, né?" Eu disse: "Ah, tá, uma moeda Legal. digital, 1 euro, tá legal", entendeu? E hoje a gente tá falando algo que um Bitcoin vale $53.000, entendeu? Então é uma coisa que bem ou mal, com altos e baixos, vem funcionando, né? Só que tem um negócio que quem trabalha com bolsa de valores e tal vai lembrar, eh, já faz uns 200 anos atrás, quando começou a história da bolsa de valores, até tem um filme que tem uma passagem sobre isso, né? Aquele Wall Street, Poder e Cobiça e tal, depois tem a segunda parte, onde eles vão contar uma historinha que é verdadeira, né, onde um dos primeiros mercados de de bolsa de valores foi na Holanda, né, e um ativo que era muito negociado eram bulbos de tulipas. Tulipa é uma flor, né. Então, claro, tinham bulbos mais raros, que davam flores mais raras, e as pessoas compravam e vendiam, o direito sobre bulbos de tulipas como se fosse um Bitcoin da vida, né. Tem registro de bulbos de tulipas sendo vendidos por valor de casas, né. Até que um dia alguém se deu conta de que aquelas coisas não valiam aquilo, e quem ficou com o bulbo de tulipa na mão ficou só com uma flor, Perdeu. perdeu. Então, claro, é muito arriscado, hoje é muito mais complexo, a gente está falando de blockchains e outros sistemas que impedem, né, que são interessantes. O Bitcoin, ele tem um sistema anti-inflacionário, embora você possa minerar Bitcoins, a cada período de tempo eles cortam o número de Bitcoins que existe, então é uma medida anti-inflacionária para evitar que tenha que carimbar a moeda como a gente teve que fazer, né. Mas é isso aí, é a gente ter a consciência de que a gente vive num sistema, bastante regulamentado, né, o Bitcoin não é regulamentado, né, o governo brasileiro, acho que foi a partir do ano passado, começou a admitir que você declarasse no imposto de renda que você tinha isso, né, claro, para tributar, não para Hum. você não tem uma regulamentação específica, né, mas o nosso sistema é muito sólido, tá? E a gente acredita que as coisas funcionem. E é por isso que é muito importante as políticas do governo para que a inflação não dispare, que a gente entenda o valor da moeda, porque senão a gente sempre corre o risco de ter uma crise bancária, né? E como a gente já teve, vamos lembrar alguns anos atrás nos Estados Unidos, a gente tem bancos quebrando. O sistema dos Estados Unidos era muito mais fraco que o nosso, muito mais desregulamentado, tá? Então era permitido fazer coisas que aqui ia botar todo mundo na cadeia, né? Então a gente tem que vem com o Plano Real também, o Proerd, os planos de saneamento dos bancos, né? Então a gente passou essa fase, o nosso sistema é bem sólido hoje. Bem seguro em Sim. relação a isso. Bom, gente, gostaria então de agradecer a presença de vocês na nossa conversa. Foi muito enriquecedora, né? Tem muitas histórias aí, tem muito a se discutir também. Mas gostaria de agradecer, professor, pela tua disponibilidade, por estar aqui conversando com a gente hoje. Natália, eu que agradeço aí o convite e quando te precisar, estamos à disposição. Que bacana. Ângelo, obrigada pela tua presença. Parabéns pela tua coleção e por tanto conhecimento também. E muito obrigada por ter estado aqui conosco hoje. Eu que agradeço. Falar sobre dinheiro é falar sobre história, né? Então gera muita curiosidade. Foi um momento muito bacana que dividi a mesa com o professor, contigo. E quem quiser conhecer um pouco mais da minha coleção, pode seguir lá no Instagram Numismática SC, né? @Numismática SC vai ter um pouquinho da minha coleção lá. Até para conhecer um pouquinho mais, né, também dessa história.
Que bacana. Então, gente, muito obrigada pela participação de vocês e a gente encerra aqui o podcast da Sicredi Unestados de hoje. Até mais. Mas obrigado. Até mais, tchau.